A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade de nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolos e também sacerdotes. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus, e dos que buscaram a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna. Livro. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, eu não estou entendendo o nome. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Além das orações realizadas nas lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos campos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja dos dons. Eu peço a Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, todos os 14 capítulos de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cátia Oliveira, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a
21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Os escolhidos são os escolhidos de número 10. Vamos ao livro. Os escolhidos são os escolhidos de número 10. É o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos. Vamos ao livro de Atos. Atos capítulo 8. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão maligna, no poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Atos capítulo 8. Para os escolhidos de número 10. Contém 40 versículos. Felipe e o eunuco. O anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu no caminho, viu um etíope eunuco, importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor Deus. Enquanto voltava para sua casa, sentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Felipe: aproxima-te e suba neste carro. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 1. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias.
Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Miqueias capítulo 5, contém 15 versículos, promessa de um rei. Agora junta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Tu, porém, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com seus filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra, e ele será a nossa paz. Quando a Síria invadir a nossa terra e quando passar sobre os vossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes dentre os homens. Eles consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando esta invadir a nossa terra e pisar as nossas fronteiras. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem, nem aguarda filho de homens. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 7. Josué. O livro é o livro de Josué com 24 capítulos. Josué. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 12. Josué, capítulo 12. E a oração é a oração de número 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E que haja agora a libertação de todas essas vidas, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que recebam agora a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Josué, capítulo 12. Contém 24 versículos. Os reis vencidos. Estes são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, e cuja terra possuíram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, a toda a planície do Oriente. Seu o reino dos amorreus que haviam em Hesbom, e dominava desde Aroé, que estava à beira do vale de Asnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das faldas do Pisga, como também o território de Og, rei de Bassã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote, em Édren, e dominava no monte Esmon e Salcá, e em toda Bassã, até a fronteira dos Jesureus, e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom,
A este Moisés, servo do Senhor, os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra, os quais Josué, os filhos de Israel, derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal de Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. Josué deu as suas terras às tribos de Israel como propriedade, segundo as suas divisões. Escolhidos de número 3, vamos ao livro Obadias, com um capítulo. Que contém 21 versículos. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações um mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequena entre as nações, tu serás totalmente desprezada, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia, põe o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou assaltante de noite, como está destruído, não furtariam somente o que lhe bastasse? Se a ti viesse os que lhe colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Saul, como foram esquadreados seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, que desfruto da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti, e que comem o teu pão, debaixo de ti porão uma armadilha, não há ainda o entendimento. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhido de número 5. Seja muito bem-vindo, Júlio Pontes. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esdras, com 10 capítulos. Seja muito bem-vinda, Maria Eunice, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esdras, capítulo 1, para os escolhidos de número 5. Vamos à oração. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de rebanho para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso. A oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Esdras, capítulo 1, que contém 11 versículos, o decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual proclamou por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou dele edificar uma casa em Jerusalém de Judá, que há entre vós de todo o seu povo, que o seu desejo seja com ele, e vá a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus que habita em Jerusalém. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens de seu lugar ajudarão com prata e com ouro, com bens e com gados, fora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantarão os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito o Senhor Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
Todos os seus vizinhos os ajudaram com um tecido de prata, com ouro, com bens, com gados e com coisas preciosas, fora tudo que voluntariamente se deu. Além disso, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 2. Eclesiastes, com 12 capítulos. Capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, para os escolhidos de número 2. Capítulo 12 contém 14 versículos. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador do dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anjos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, a luz e as estrelas se tornem a vir a nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura no dia em que os homens se levantarem, a voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem, quando temer o que é alto e houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um preso e falhar o desejo, então o homem se vai para a sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-se dele antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedaça o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Senhor Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Seja muito bem-vindo, Valdemir Babilon. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 8. Marcos, com 16 capítulos. Capítulo 10, Marcos capítulo 10, vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saia agora junto com todas as suas obras malignas, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Marcos capítulo 10. Que contém 52 versículos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era o Senhor Jesus de Nazaré, começou a clamar: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
Lançando-se a capa, levantou-se, deu um salto e foi saltar com o Senhor Jesus. Falar com o Senhor Jesus. Perguntou-lhe o Senhor Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse o Senhor Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia o Senhor Jesus pelo caminho. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Vamos aos escolhidos. Escolhidos de número 14. Mas antes de eu dar início ao sorteio dos escolhidos do número 14, do livro e do capítulo, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos dar continuidade ao sorteio.
O livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Contém 33 versículos. A explicação da queda de Jerusalém. No 12º ano do exílio do 7º mês, ao 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Assim abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, os moradores deste lugar deserto da terra de Israel dizem: Abraão era um só, contudo possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhe, portanto, assim diz o Senhor Deus: com sangue comeis e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. É varado possuir a terra? Vós que confiais da vossa espada cometeis abominação. A cada um contamina a mulher do seu próximo, a vez de possuir a terra. Assim lhe dirás: assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e os que estiverem em campo aberto, eu os encontrarei, entregarei às feras, para que os devorem, e os que estiverem em fortaleza e em cavernas morrerão de pestes. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. 1 João, com 5 capítulos. Perdão. Capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração pátria. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. 1 João capítulo 1, que contém 10 versículos, a palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e não foi manifestado, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus o Cristo, Senhor Jesus o Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Andando na luz, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Senhor Deus é luz, e nele há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz com ele, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11. Que contém 34 versículos. O uso de véu na igreja de Corinto. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos,
Pois em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como os entreguei. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e o Senhor Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. É como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre como véu, tosquice também se para a mulher. É vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se que põe o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e a glória do Senhor Deus, mas a mulher é a glória do homem. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Primeira Samuel com 31 capítulos. Vamos à oração. E a oração é a oração 7. O capítulo de 1 Samuel, capítulo 12. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa Escritura, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do seu ministério, dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus ao Cristo, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Samuel, capítulo 12, que contém 25 versículos. Samuel repreende o povo. Disse Samuel a todo Israel: ouvi a vossa voz em tudo. O que me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora tendes um que vai adiante de vós. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha juventude e até o dia de hoje. Aqui estou. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de que tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem explorei, a quem oprimi das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Responderam: em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, coisa alguma tomaste da mão de ninguém. Disse-lhe Samuel: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha que nada achaste nas minhas mãos. Respondeu o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde vós aqui e pleitarei convosco perante o Senhor no tocante a todos os seus atos de justiça que fez a vós e a vossos pais. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 4, 2 Crônicas, capítulo 4. Contém 22 versículos. Para os escolhidos de número 4. Acessórios do templo. Fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez o tanque de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de altura. Um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda havia figura de bois que os cingiu ao redor, 10 em cada côvado, contornando todo. Os bois estavam em 2 fileiras fundidas com o tanque. O tanque estava sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. Ele estava posto sobre os bois, cujas partes posteriores estavam para a banda de dentro. Tinha 4 dedos de espessura e a sua borda foi
feita como a borda de um copo, e como a flor de um lírio, e sua capacidade era de 3.000 batos. Fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas os que pertenciam ao holocausto, porém o tanque era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez 10 castiçais de ouro, segundo for ordenado, e o pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Escolhido de número 6. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, vamos à oração. A oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ageu, capítulo 1, que contém 15 versículos, chamada Reconstrução do Templo, para o escolhido de número 6. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Vamos ao livro e o capítulo. Colossenses, com 4 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Colossenses, vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, regra para o viver santo. Contém 25 versículos. Portanto, se fores ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Senhor Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Enquanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vinha a ira do Senhor Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14. Pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Senhor Deus, ao Espírito Santo, de verdade falar ao seu coração,
através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler aqui para vocês mais um desafio das igrejas virtuais e dos canais. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira. Para receber 200 milhões de reais em dinheiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político, e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões. Sétimo, prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale a seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 9, o livro é o livro de Atos, capítulo 8. Você que mentalizou o 13, livro de Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou o 11, Josué, capítulo 12. Você que mentalizou o 7, é o livro de Obadias. Você que mentalizou o número 2, é o livro de Esdras, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, Eclesiastes, capítulo 12. Você que mentalizou o 10, Marcos, capítulo 10. Você que mentalizou o número 8, Ezequiel, capítulo 33. Você que mentalizou o 14, 1 João, capítulo 1. Você que mentalizou o número 12, 1 Coríntios, capítulo 5. Você que mentalizou o número 3, 1 Samuel, capítulo 12. Você que mentalizou o número 1, 2 Crônicas, capítulo 4. Você que mentalizou o 4, Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, Colossenses, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar aqui mais uma denúncia. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito.
Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês mais uma vez. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante de oferta, dízimo independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres pedido, estiver medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. É o 9, Atos 8, 13, Miqueias 5, 11, Josué 12, o 7, Obadias, o 2, Esdras, o 6, Eclesiastes 12, o 10, Marcos 10, o 8, Ezequiel 33, o 14, 1 João 1, o 12, 1 Coríntios 11, o 3, 1 Samuel 12, o 1,
2 Crônicas 4, 4, Ageu capítulo 1, o 5, Colossenses capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler para vocês mais um desafio. Atenção, nosso desafio, nesse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, ofertas do sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Jesus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito de sua vida, declara aqui abaixo nos comentários. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelho com a Bíblia Sagrada aberta. No livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses capítulo 2 e no livro de Mateus capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção no benefício e importância de você, seguidores, escritor ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote. E após uma vez por semana orações diretamente desse monte, você também tem a flexibilidade nos horários dele, às 6 horas e 48 minutos da manhã, na parte da tarde, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos, na IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Angola, Bangladesh, Estados Unidos, África do Sul, Dinamarca e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.